Olá, eu sou a Ana, psicóloga e consultora especialista da Reserva Consultoria. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós iremos conversar sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas. O aprendizado e desenvolvimento são dois pilares extremamente importantes na vida de qualquer pessoa, principalmente quando a gente fala de carreira profissional. O mercado de trabalho está em constante transformação e cada vez mais o ensino acadêmico não é o suficiente para uma competitividade. Nesse cenário, é extremamente importante entendermos o significado de treinamento e desenvolvimento de pessoas, que resumidamente consistem em um conjunto de práticas que as organizações adotam para desenvolver os seus colaboradores em curto, médio e longo prazo. A aprendizagem não pode ser considerada um processo com início, meio e fim. Assim como na vida a gente aprende de forma constante e orgânica à medida que a gente vai crescendo, se desenvolvendo e adquirindo maturidade, o profissional, quando ele está inserido no mercado de trabalho, dentro de uma organização, ele deve aprender constantemente, ele deve buscar por essas atualizações e a organização deve proporcionar isso para ele também. Quando eu estou falando disso, eu estou trazendo esse contexto para vocês em virtude do que eu disse no começo desse vídeo. As organizações, elas estão em constante transformação, seja uma mudança de estratégia, seja a implementação de uma nova tecnologia ou um problema nunca vivido que um determinado dia acontece. O colaborador, ele precisa ter habilidades técnicas e comportamentais para conseguir lidar com essas situações. E é por isso que, estrategicamente, alinhado com os objetivos estratégicos da organização, a gente precisa implementar um programa de treinamento e desenvolvimento. Mas a gente precisa ter em mente, entre conceitos, vamos falar assim, é que treinamento e desenvolvimento, embora complementares, eles possuem conceitos distintos. Vamos lá que eu vou te explicar a diferença entre esses dois. O treinamento é uma capacitação pontual, que o objetivo é fazer com que o colaborador, em um curto período de tempo, aprenda questões como uma mudança na sua rotina de trabalho, um novo processo implementado, ou às vezes é um treinamento coletivo com foco em um fortalecimento de uma competência em específico. Já quando eu falo de desenvolvimento, eu estou falando de um processo de aprendizagem contínuo. Eu estou falando de uma estratégia de aprendizado mais duradoura. Ela é normalmente implementada com o intuito de mudanças a médio e longo prazo e com impactos positivos em nível individual daquele colaborador, mas também para toda a equipe. Um ponto importante de sinalizar é que esses conceitos, eles aparecem muitas vezes como sinônimos, similares, mas que eles são, na verdade, complementares. Já te expliquei a diferença entre eles, mas vamos entrar para o universo da organização e entender aonde que eles se complementam e se encaixam. A gente tem o universo organizacional, que ele tem planejamento estratégico, os objetivos da organização, enfim. Dentro desse universo, eu desenho então os meus planos de desenvolvimento organizacional, que são os planos de desenvolvimento individual voltado para aqueles colaboradores ou desenvolvimento coletivo, mas que eu busco um impacto de médio e longo prazo dentro da minha estratégia. E os treinamentos, eles são envoltos dentro dessa estratégia de desenvolvimento, pois eles podem ser uma das metodologias adotadas para a gente possibilitar o desenvolvimento desse time e o alcance do nosso objetivo estratégico. Nesse contexto, para o desenvolvimento organizacional e para a gente conseguir desenhar um programa de desenvolvimento, de T&D, como muitos chamam abreviadamente, é muito importante que nós estejamos alinhados com a estratégia do negócio. O RH precisa saber aonde aquela organização quer chegar para ele conseguir assim entender o que ele precisa desenvolver naquele time, seja individualmente, coletivamente, por setores, enfim. Mas para ele saber o que ele precisa desenvolver para aquele time possibilitar e contribuir para o alcance do resultado macro daquela organização. Então assim, Ana, como que eu vou saber que competências, sejam técnicas, comportamentais, eu preciso desenvolver no meu time? Primeira coisa, senta e entende o planejamento dessa organização, entende aonde ela quer chegar e entenda como que cada uma das áreas, cada uma dos setores vai impactar para esse objetivo final ser alcançado. Quando eu falo de programa de treinamento e desenvolvimento organizacional, além dele contribuir para o alcance do objetivo organizacional, do objetivo estratégico, como muitos chamam, ele também impacta positivamente no clima organizacional.
O colaborador, quando ele recebe estratégias de desenvolvimento, feedbacks constantes, ele se sente mais engajado e motivado, o que impacta positivamente nas relações de trabalho e na relação dele com a marca empregadora. Um exemplo do impacto do treinamento e desenvolvimento no clima organizacional é, por exemplo, quando no meu plano de desenvolvimento eu elenco trabalhar comunicação com o meu time. Desenvolvendo a comunicação do meu time, eu consigo, por exemplo, impactar positivamente no clima organizacional, pois ele vai conseguir se comunicar de uma forma muito mais assertiva com seus pares, impactando em uma melhora nos relacionamentos que, consequentemente, impacta no clima organizacional. Quando a gente pensa em treinamento e desenvolvimento, cultura, organizações de uma forma geral, o que a gente não pode perder de vista é que é como se fosse um ser orgânico, é um organismo vivo. As coisas acontecem a todo momento, elas se conectam a todo momento e elas possuem impacto tanto positivo quanto negativo. E é por isso que é muito importante a gente entender todas essas esferas e entender como que como que essa engrenagem se encaixa. E aí, um outro ponto de impacto positivo do treinamento e desenvolvimento é, obviamente, a produtividade. Tem como base o fato de que quando um colaborador ele é bem treinado tecnicamente, eu reduzo erros, consequentemente, reduzo retrabalho. Ou quando um colaborador é treinado sobre gestão de tempo, e eu vejo que esse é um gap de desenvolvimento dele, eu consigo então fazer com que ele aumente a produtividade e acompanhar o efeito desse treinamento na sua rotina de trabalho. E aí, quando eu falo, de aumento de produtividade, melhoria do clima organizacional, tem um terceiro ponto para fechar esse nosso pilar de impactos positivos do treinamento e desenvolvimento, que é na redução de rotatividade. Quando a gente tem um clima positivo, as pessoas elas têm um senso que elas estão sendo produtivas, que elas estão conseguindo dar o melhor dela ali dentro, consequentemente eu tenho um impacto no senso de pertencimento. Ele se sente parte daquele time, ele se sente valorizado e ele sente sim que o trabalho dele tem um impacto positivo dentro daquela organização. E a gente está falando de propósito. Então a gente começa a desenhar um processo em que, para além de estar falando de estratégia, eu foquei inicialmente no desenho desse programa, no desenho da minha estratégia, para a organização alcançar o que ela espera. Mas quando eu olho para o colaborador, eu estou possibilitando para ele uma carreira e não só uma profissão. E esse é o grande diferencial da gente ter um programa de treinamento e desenvolvimento dentro das organizações. E aí, fazendo uma analogia, o programa de treinamento e desenvolvimento, ele é como se fosse um guarda-chuva dentro dessa organização, em que dentro desse programa abarcam diferentes metodologias, estratégias e conteúdos que são treinados e desenvolvidos. Em suma, então, quando a gente fala que uma organização ela investe em programas de treinamento e desenvolvimento, o que a gente está falando é que ela possibilita aos seus colaboradores treinamentos comportamentais, motivacionais, técnicos, sempre alinhados à estratégia do negócio. Para fechar esse vídeo, vamos fazer um resuminho de tudo que a gente conversou até aqui, combinado? Vamos lá, então a gente começou entendendo que o mercado de trabalho ele está em constante transformação e que a aprendizagem acadêmica hoje ela não é mais suficiente, tanto para a competitividade de ingresso no mercado de trabalho, quanto para uma organização ter competitividade em meio às suas concorrentes e ao alcance do seu objetivo estratégico. Com isso, os programas de treinamento e desenvolvimento, eles precisam ser desenhados entendendo que a linha não é linear, mas que ela é um organismo orgânico, vivo, enfim, que ela tem que ser algo contínuo. Para isso, o RH, ao desenhar esse programa, ele precisa entender o que a organização espera para si, ele precisa entender o planejamento estratégico dessa organização. E aí, dentro desse contexto, ele vai desenhar um programa de desenvolvimento que pode contar com encontros de treinamento. Lembra, desenvolvimento são encontros de aprendizagem em que tem como foco o desenvolvimento de competências a médio e longo prazo. O treinamento são encontros de curto prazo em que o objetivo é uma atuação pontual de uma questão técnica ou comportamental. Para o sucesso do seu programa de treinamento e desenvolvimento, a primeira dica é: entenda o objetivo da organização. O RH, ele é estratégico. Assim você conseguirá impactar positivamente no seu clima organizacional, na produtividade do time e conseguir reter mais talentos na sua organização. Obrigada e até a próxima. Gente, eu já estava me esquecendo. Se você gostou desse vídeo, curte aqui e lembra de seguir o canal para ter mais conteúdos como esse.